Boa noite, boa noite. Dou as boas-vindas a quem está chegando. Hoje teremos um bate-papo especial para você que está chegando. Eu sou o Bruno, logo mais eu me apresento. Eu sou um dos guardiões aqui do Homossexualidade Saudável, junto com o Marcelo e com outros guardiões. E logo mais teremos o Flávio Sekheim, terapeuta, falando sobre esse tema que é tão importante. E é um convite que nós fazemos para vocês, todos vocês que estão nos assistindo, para ampliar o olhar. Então, enquanto eu vou aguardando as pessoas chegarem, quero saber, conforme vocês forem chegando, de onde vocês estão falando, qual cidade, se por aí também está frio como aqui em São Paulo. Estou aqui em São Paulo e logo mais dou as boas-vindas ao Flávio. E quando a gente pensa em intimidade, em consciência, quando a gente pensa em conexões. Então, o Flávio já chegou. Seja bem-vindo, Flávio. Eu já te chamo aqui e dou as boas-vindas a todas as pessoas, conforme elas forem chegando, convido cada um de vocês a fazerem parte desse momento com a gente, a trocar experiência, a se colocar aberto e disponível para essa conexão. Então, eu já vejo aqui você, Flávio. Se puder, me mande o... deixa eu te colocar aqui para te chamar, só um segundo. Dando as boas-vindas. Então, esperar conforme as pessoas forem chegando. Nosso convidado é um terapeuta, ele trabalha com sexualidade e nós do grupo Homossexualidade Saudável falamos abertamente sobre sexualidade. E então, Flávio, seja bem-vindo. Não sei se você me ouve, já te vejo Estou aqui. te ouvindo. Seja Estou te muito bem-vindo, ouvindo. querido. Então, vou Obrigado, dar boa noite. boa noite. Eu vou dando as boas-vindas às pessoas. Vou me apresentar primeiro, para quem está aqui chegando. Pô, cadê o Marcelo, eu sou um dos guardiões também do Homossexualidade Saudável. Eu faço parte desde o início do grupo, que foi formado o primeiro encontro. Aconteceu em outubro de 2019 aqui em São Paulo. Foi um encontro presencial. E desde então tenho participado dos encontros. Tivemos alguns presenciais, depois com o movimento do isolamento social, continuamos nos encontros digitais, e isso permitiu que nós expandíssemos. Esse é um grupo voltado para homens homoafetivos, com o intuito de ampliar o olhar para a espiritualidade, para o autoconhecimento, para o autocuidado. Então, nós temos diversas iniciativas, temos um grupo no WhatsApp onde compartilhamos temas, relatos, abrimos um espaço para um compartilhamento, para uma partilha, para depoimentos. Nós temos algumas iniciativas, alguns workshops que fazemos, Fizemos alguns no ano passado, logo mais retomaremos esses workshops, onde trabalhamos desde sexualidade, relacionamento homoafetivo, relacionamento com os pais, experiências de vida, inclusive experiências difíceis como o abuso, por exemplo. Trabalhamos uma série de questões envolvendo o nosso ser. Eu sou Bruno Borges Queiroz, sou terapeuta sistêmico, facilito constelações familiares, venho do mundo corporativo e estou aqui recebendo o nosso convidado, o Flávio, que é terapeuta, e eu vou pedir para ele se apresentar, dizer qual a terapia, qual tipo de terapia ele atua, como é a abordagem dele, para logo mais a gente entrar no nosso tema, que é criando conexões e intimidades para ampliar o prazer. Será que é possível? Será que é fácil? Como fazer? Existe técnica? Não existe técnica? Então, Flávio, te dou as boas-vindas. A palavra é sua. Obrigado, boa noite a todo mundo que está chegando. Obrigado, Bruno, pela parceria de estar aqui junto, né, falando sobre esses assuntos e por ter aberto a porta para eu estar aqui contribuindo com esse grupo, porque eu sempre quis, né,
contribuir com o público homoafetivo, né? Por também ser a minha orientação sexual. Então, eu sempre quis contribuir mais com esse grupo, né? Com essas pessoas, né? E nunca tinha feito um trabalho voltado, ou uma palestra, ou qualquer coisa voltado, direcionado exatamente para o público. Então, vou me apresentar um pouquinho antes de falar dessas coisas. Então, eu sou Flávio Seiken, é o nome que eu estou usando agora como nome espiritual. E eu venho, né? O Bruno veio do mundo corporativo, eu vim da área de saúde, da saúde, porque minha graduação é fisioterapia, eu sou fisioterapeuta de formação. Depois eu fui trilhando um caminho pela acupuntura, pelas terapias orientais. Depois, né, embarquei num caminho de autoconhecimento dentro do xamanismo, onde eu me encontrei muito. E depois terapias quânticas. Sim. E aí depois das terapias quânticas, né, quer dizer, eu saí do corpo, fui para a mente, fui para a energia, fui para o psiquismo, fiz uma formação em constelação também. Então agrego o saber sistêmico dentro do meu trabalho, mas não atuo como constelador. E depois veio a sexualidade que me trouxe de volta a um trabalho no corpo, só que trazendo toda essa integração, né, de todo o caminho que eu fiz. Então, hoje eu trabalho com sexologia integrativa e trabalho também com terapias energéticas, tá? A sexologia integrativa é um conjunto de abordagens que envolve educação sexual somática, envolve tantra, envolve técnicas do taoísmo e do xamanismo, tá? Para desenvolvimento da sexualidade consciente. Então, esse é o propósito do trabalho. Eu fiz uma formação no Sexológico Bodywork, que é uma escola de sexualidade somática, de sexologia somática, que agora está chegando aqui no Brasil. Eu fiz parte da segunda turma, e é uma formação assim fantástica. Inclusive, assim, várias pessoas que já trabalham com sexualidade há muito tempo estão buscando essa formação, porque ela assim, agrega demais. E eu primeiro comecei a trabalhar a sexualidade consciente comigo, tem 4, 5 anos, mais ou menos, que eu participo de vivências, fiz cursos livres de tantra, de sexualidade, para me trabalhar. E depois eu fui entendendo que isso não era só um trabalho meu, pessoal, mas que eu queria levar para as pessoas, né? Não sei se tem gente que entende de astrologia aqui, mas eu sou estudante de astrologia, então assim, eu sou do signo de Escorpião, tenho lua em Escorpião, tenho meio do céu em Escorpião, então assim, eu sou muito escorpiano e Escorpião tem tudo a ver com esse trabalho, né? Sim, muito Então, interessante. Sim. então eu estou totalmente assim ligado nisso, assim, encontrando um sentido maior para o meu propósito, né? Encontrando um sentido maior para estar a serviço. E eu tenho sentido assim realmente que eu estou no momento de assim de conectar mesmo com um propósito maior assim, de eu estar aqui nesse planeta, nessa terra e do que é que eu vou levar para as pessoas. Então as terapias energéticas continuam, eu trabalho muito com Theta Healing, com mesas radiônicas, com All Love, que é um processo de abertura do centro cardíaco, e paralelo a isso tem um trabalho da sexologia integrativa, né? Então é isso que eu faço hoje e é dessa forma que eu quero contribuir com as pessoas, contribuir com o público homoafetivo, acolher, né, o público homoafetivo e também os homens, também de uma forma geral, porque os homens têm muitas dores. Existem muitos trabalhos hoje voltados para as mulheres, mas para os homens são poucos ainda. E eu acho que a gente precisa, né, muito. Tem a minha história pessoal também de muitas buscas e curas e feridas, que no decorrer aqui a gente vai conversando sobre isso. Mas é isso. Muito bom, seja bem-vindo. No nome do grupo do Homossexualidade Saudável, no meu nome, Bruno, através também do Marcelo Azevedo, fundador do grupo. E é interessante a gente pensar na sexualidade, né? Porque ela é do ser humano. E como são as nossas construções em relação à sexualidade? Você traz a questão da integração. Em que momento nós deixamos de aprender ou em que momento nós fragmentamos a nossa percepção de nós mesmos, do nosso corpo, né? Em que momento nós nos distanciamos?
E quando você traz, né, esse movimento integrativo de conexão, de nos apropriarmos daquilo que é nosso, que pertence, né, e que só nós temos autonomia e autoridade para lidar, né? Eu não consigo resolver a questão de outra pessoa se a pessoa não quiser, não permitir. E que bom que cada vez mais nós temos homens despertando para esse movimento, para esse olhar, para essa permissão, porque aqui eu até vejo como algo mais amplo. Eu não tô, a gente está voltar, né? O foco aqui a gente está falando sobre homens homoafetivos, mas quando pensamos na sexualidade masculina, ela independe da orientação, porque o corpo humano, né, o corpo do homem a princípio, ele é o mesmo, né? Ou melhor, ele deveria ser tem as mesmas características. E como estimular essa conexão? Como se permitir a isso? Quais são essas construções que nós trazemos culturalmente ou religiosas de que o homem não pode sentir prazer, que o homem não pode se tocar ou ser tocado, que talvez o genital possa ser manuseado, mas não outras partes do corpo, e quando o nosso corpo, né, até esses dias, recentemente eu escrevi, pode ser um parque de diversões quando nós nos permitimos, né? Com Então, certeza. é isso e aí eu te pergunto, como foi para você, antes da gente entrar, né, mas já entrando também no tema, a descoberta do prazer através da sua conexão, da sua intimidade com você ou com o seu corpo? Não sei se foi uma descoberta individual, se foi através de alguma experiência com uma outra pessoa. Se você puder falar um pouco para a gente ir entrando e convidar as pessoas que estão aqui conosco para se perceberem, lembrarem quando você se percebeu descobrindo a sua sexualidade, né? Talvez os meninos, seja num alto toque, seja numa brincadeira com outros meninos, enfim. Como foi esse seu momento? Então, a minha sexualidade sempre foi aflorada. Escorpianos que tiverem aí sabem disso. Escorpianos têm a sexualidade aflorada muito cedo, muito cedo. Não tem como não ser. Então, assim, a minha sexualidade que eu lembre, assim, que eu me Uhum. recorde, com 5 anos, 4 anos de idade. Só que o que é que acontecia? Eu sentia e não me dava permissão para sentir. Porque eu venho de uma criação familiar, de um sistema familiar, principalmente na família paterna, que era Uhum. que eu convivia mais, onde não se podia muito falar sobre isso, onde não se podia muito tocar nesses assuntos, e onde existia muito tabu em relação a isso. Então, as pessoas da minha família paterna, elas são muito, tem muito essa coisa da opressão do prazer. Então, as pessoas são muito mentais, são muito intelectuais, são muito do estudo, do trabalho, né, acadêmicos e tal, e muito mental e pouco conectado com o corpo mesmo, e com as questões do corpo. Então, eu sentia aquilo, mas sentia ali no ambiente que eu não tinha permissão para expressar aquilo, nem para sentir aquilo. Então, eu reprimia. Então eu reprimi isso, eu sentia com 5 anos já olhando para garotos, para homens na televisão, sentindo coisas e ficava assim, não, mas isso não é certo, não, mas não pode. E aí não me permitia. Então teve aquelas brincadeiras, né, de criança com amiguinhos e tal, de troca. Teve isso, mas também era uma coisa muito velada, muito fechada. E depois disso que teve foi assim, eu me relacionei com mulheres durante um bom tempo, mas era uma relação assim que não se aprofundava numa intimidade, não se aprofundava numa intimidade e faltava alguma coisa, né? Mas aí eu vivia aquilo. Depois eu casei, fiquei 13 anos casado com uma mulher, dos 19 anos até os 30 e pouco. E aí quando eu estava com 31 anos, ou 32, se eu não me engano, Uhum. hoje eu tenho 40, quando eu estava com 31, 32 anos, eu cheguei num ponto assim que eu comecei a ter crise de pânico, síndrome do pânico, comecei a ter um monte de coisa assim, tipo, aquela coisa dentro assim, sabe, não aguentando mais ficar ali presa. E E você tinha essa aí consciência. Nessa época você já tinha essa tinha, consciência. tinha porque a coisa vinha e eu Sim. ficava querendo dizer que não, porque para mim
é até sistêmico isso. Você que é constelador vai saber. Para mim, assumir para mim, aceitar para mim essa Sim, orientação, era uma total quebra com o meu sistema. sim. Então aquilo era como se fosse a morte, né? Uhum, E sim, aí eu sentia mesmo como se eu fosse morrer, se eu fosse, né, viver aquilo. Só que aí não teve como, porque eu comecei a trabalhar tanto o meu autoconhecimento, fazer tanta terapia, e aí eu estava no xamanismo nessa época, então trabalho xamânico forte, fazendo formação xamânica para me tornar terapeuta xamânico, dentro de saunas, dentro de processos. Veio o All Love também, que é uma das técnicas que eu uhum, trabalho hoje, que assim, também tirou tudo quanto foi trava, máscara, e aí eu me vi como eu era e fiz assim, não dá mais. Não dá mais para não dá mais para desver isso, não dá mais para fingir, não dá exato. mais para ficar no auto engano, não dá mais. E aí eu assumi para mim mesmo isso Sim. e fui viver isso. Então me separei, fiquei 2 anos solteiro, vivendo assim totalmente tudo que eu quis viver. Tipo assim, eu virei adolescente com 32 Sim. anos. Então eu fui viver a adolescência, assim, uhul, boate, festa, balada, blá, blá, tá? Quebrando o Sim. pau por aí. E aí depois começou a me dar uma sensação de vazio. E aí eu fiz, não, eu quero me relacionar, eu gosto de Uhum. relacionamentos. Então aí eu encontrei uma pessoa, conheci uma pessoa e fiquei casado com ele durante 5 anos. E Uhum. aí tem mais ou menos 8 meses que eu me separei, né? Porque o relacionamento não estava me fazendo bem. E aí eu acabei me separando, e aí nessa separação é que eu mergulhei muito mais ainda no trabalho com a sexualidade que eu já vinha fazendo, Na e integração. comecei na integração, e aí comecei também esse processo de levar para o outro. E aí com o trabalho da sexualidade foi que efetivamente eu vim me permitir ter prazer, eu vim me permitir saber o que é que eu gosto, como eu gosto, Uhum. aprender a pedir, aprender a dizer o que eu gosto, porque o grande problema é esse. A gente não Se sabe o que a permitir. gente gosta, a gente não se permite se explorar para saber o que a gente gosta, como a gente gosta, e muitas vezes não se sente autorizado e tem vergonha de dizer o que a gente gosta e como a gente gosta. E aí você, às vezes, para estar com o outro, por mecanismos de carência, de medo, de problemas de autoaceitação, rejeição, a gente às vezes passa por cima da gente, Uhum. se permite estar com o outro em Sim. dinâmicas de relacionamento, em dinâmicas sexuais, de afetos que o corpo da gente não quer receber aquilo. Mas a gente, por uma desconexão com nós mesmos e por medo de falar que a gente não gosta daquilo, medo de ser rejeitado, de ser abandonado, a gente não fala. Cede. Então, assim, eu Sim. percebi claramente quantas vezes eu abusei de mim por Uhum. não O me autoabuso. colocar, o Uhum. autoabuso, por não perceber o que é que meu corpo queria. Eu falo muito isso para os meus clientes hoje, que foi uma coisa que eu percebi. A gente não está corporificado na maioria das vezes, nós estamos dissociados do corpo, Sim. desconectados. E aí, por isso, você não sabe o que o seu corpo quer, você não sabe o que o seu corpo sente, você está na mente. E a mente mente. Então, Uhum. o corpo é verdadeiro, o corpo não mente nunca. Mas por você não ter essa conexão com o corpo, muitas vezes você não sabe se você quer sexo, se você quer um abraço, se você quer um cafuné, ou se você Uhum. quer simplesmente ficar ali assistindo Netflix no sofá com a pessoa. E Sim. aí você não sabe o que você quer e você acha que tudo é sexo. E Sim. aí você Vai vir faz um sexo, condicionamento, né? É como se o tudo corpo não precisasse. queria. É a forma de retribuir. É muito interessante o que você traz. Algo que você falou que é muito importante. Então, esse rompimento com o padrão familiar. Muitos preferem morrer a ter que se expor, a ter que confrontar um padrão familiar, uma construção que, entre aspas, vai contra aquilo que a família acredita ser o ideal. E o ideal ele não existe, existe o real. E você ainda Exatamente. trouxe, né, a questão da vivência, viver a adolescência tardia. Quantos homens, depois de conquistarem a sua independência, começam a buscar, a querer tirar o atraso, porque para quem está aqui assistindo e talvez não seja uma pessoa homoafetiva ou que talvez não tenha
ou que tenha tido já a liberdade de vivenciar plenamente e abertamente a sua sexualidade, pessoas homoafetivas, muitas vezes, elas não podem se manifestar na sua adolescência os desejos. Muitas vezes isso fica reprimido. Enquanto que pessoas heteronormativas podem falar abertamente, paquerar, e na escola fala-se isso, a criança gay, lésbica, trans, enfim, que não tem isso ainda construído e dentro de si seguro, ela reprime. Quando ela tem a possibilidade, já talvez através de uma independência financeira que traga essa segurança de se eventualmente a família não acolher, ela ter como se manter, ela busca tirar o atraso. Até existe uma professora que falou que essa busca pelo atraso, isso não supre. Então, perde-se um pouco, em alguns casos, a qualidade em detrimento da quantidade. Porque não nutre, não preenche. E que importante você trazer. Quantos e quantos relatos nós temos de pessoas que construíram uma relação com heteronormativa e essa relação, às vezes, ela vem como uma proteção, mas chegou um momento que a pessoa se sente pronta, como num processo de transformação interna, porque esse processo ele é pessoal e intransferível. E quando nós nos Sim. sentimos prontos para dar o passo, a gente consegue. Eu não cheguei a casar, eu estive com, né, eu me identifico um pouco na sua fala, porque eu também tinha a sexualidade muito aflorada desde criança. Então eu já percebia, eu já brincava com eu tenho a recordação de 5, 6 anos de idade já brincar sexualmente com crianças, de vivenciar isso e de ter esse olhar, essa percepção muito aguçada, né? De alguma forma, é como se eu tivesse um radar sexual ativado. Então, se eu via a presença de energia sexual de alguma forma, aquilo me chamava atenção. Eu não sei explicar por quê, mas eu tenho essa conexão. Então, algo dizia que talvez no meu sistema isso estivesse reprimido, porque se eu venho com essa potência, né, de percepção, é porque algo precisava ser visto e acolhido. E eu cheguei a ter uma relação com uma pessoa, uma namorada, nós ficamos noivos, ficamos quase 5 anos juntos, com um casamento marcado. Chegou um momento que eu vi que eu não seria curado, né? Porque eu tinha uma crença que eu poderia ser curado por uma construção religiosa. E quando eu percebi que aquilo não teria saída, eu tomei a decisão, até com o auxílio de um pastor, de colocar fim, não na relação, mas de colocar fim a essa mentira que eu estava construindo para mim. E isso foi muito importante para a minha sobrevivência. E aí foi na mesma época que eu conheci meu parceiro, com quem eu estou há quase 11 anos. E viver isso foi uma construção muito de passo a passo, porque mesmo estando com ele ainda não tinha eu tinha dificuldade de me assumir, de me entregar. E essa integração sexual que é muito além do sexo, né, seja uma penetração, seja uma masturbação, dessa consciência corporal do toque, do prazer que nós podemos ter conosco em primeiro lugar, né? Eu devo ser minha primeira fonte de prazer, né? A minha companhia, a minha existência deve ser prazerosa para mim, para depois ser para o outro, ou para outra, ou para os outros, enfim. Então é muito interessante quando você traz isso Sim. e a importância da nossa integração, né? Da nossa percepção e da nossa permissão. E a permissão vem de uma construção, sem querer julgar aquilo que veio atrás ou a forma como fomos ensinados, mas nos permitindo olhar adiante, né? Olhar para frente. O que você, o que nós podemos fazer daqui em diante? Sim. Esse é o nosso desafio. Com E aí, certeza. E tem uma coisa também que é muito importante, que eu percebo, que é o seguinte: as mulheres foram castradas no direito de ter prazer e os homens no sim, direito de sentir. Então, a grande questão dos homens, sejam eles gays ou sejam eles héteros, é a questão do sentir. Porque o homem, sim, ele não pode ter o lado feminino dele aparecendo. Então, é questão de desconstruir isso. Não importa se uhum, você é homem, se você é mulher, se você é hétero, se você é LGBT.
Importa que todos têm uma polaridade feminina e uma polaridade masculina dentro de si. E a forma como essas duas energias se alquimizam e se expressam é singular e única dentro de cada um. Independente do seu gênero, independente da sua orientação, da sua Exato. identidade de gênero, essas energias vão se manifestar dentro de você de uma forma única e de uma forma dinâmica. Então, não adianta criar essa ideia de que o homem é só masculino, a mulher é só feminina, e o gay é um homem afeminado. Não, todo mundo tem essas duas energias. E a forma como ela vai se expressar, ela é unicamente, exclusivamente sua. E você precisa se conhecer e se permitir para que essas duas energias se expressem de forma equilibrada. Porque no Exato. momento que você nega uma, a outra vai distorcer. No Uhum. momento que você oprime uma, a outra vai sair de uma forma distorcida. Toda Né? exclusão Ainda gera uma hoje, compensação, né? gera uma compensação. Ainda hoje a gente teve a notícia horrível aí de um garoto de 16 anos Sim, que se suicidou porque caiu um vídeo na internet e as pessoas ficaram dizendo que ele era gay e ele não deu conta disso. Parece que foi isso, pelo que eu ouvi. sim, Né? Então, assim, independente de qualquer coisa, do que se tratava o vídeo? Dele demonstrando afeto por um afeto. primo. E por que que o homem não pode demonstrar afeto por outro homem, independente da orientação e da identidade de gênero? Por que que não pode? Porque isso é um aspecto do feminino e os homens não podem se expressar dentro do seu aspecto feminino, porque a sociedade patriarcal oprime isso. Então, é uma coisa que a gente precisa desconstruir para a gente ter prazer. Porque o homem, seja ele gay ou não, né, hétero, ele não consegue expandir a energia dele de prazer porque ele não tem a permissão para sentir. Ele sente com culpa, sente com opressão, né? Não é Sim, tanto do prazer, né? É do prazer sim também, porque o aspecto feminino do homem, ele também não consegue se manifestar. E aí essa castração da mulher acaba pegando o homem também, principalmente o homem homossexual, homoafetivo, né? Então isso acaba pegando. Eu, por exemplo, eu me identifico nos dois lugares. Eu identifico que eu fui oprimido no meu direito de ter prazer e no meu direito de sentir, nas duas coisas. Eu sinto que eu fui oprimido nas duas coisas. Que tanto eu passei muito tempo da minha vida em desconexão, em dissociação com o corpo, vivendo, por exemplo, uma espiritualidade, que era uma coisa que eu sempre busquei, muito sutil, viajando na maionese, aquela espiritualidade dissociada, no mundo de Nárnia. Tudo bem, a gente pode ficar nesse mundo. Mas se você não conecta, integra ele com seu corpo, com sua realidade, você vive querendo ir embora daqui, porque você não quer sim, estar no corpo, você não quer estar na vida. E eu já estive nesse lugar de querer ir embora, de querer criar uma doença, o que é que eu estou sim, fazendo aqui, entendeu? De sou um extraterrestre, estou fazendo o que aqui? Tudo bem, posso até ser, mas eu estou aqui por um propósito. E se eu não estiver me sentindo em casa dentro desse corpo, se esse corpo não é um exato. corpo vivo, né, um corpo vivo, vitalizado, um corpo que tem prazer, um corpo que tem alegria, a gente não dá conta de ficar aqui. Não Então, assim, a sustenta. gente não Sim, sustenta. Então, a gente precisa se dar permissão para voltar a estar em casa dentro do corpo. E sim, isso é importante, o quê? O prazer. Ter prazer de estar nesse corpo, se dar prazer. Criar essa intimidade, essa conexão com você mesmo. Como o Bruno falou, para aí você poder conectar com o outro. É claro que isso às vezes pode acontecer de uma forma simultânea, mas que não precisa também ser assim, não. Primeiro eu vou aprender a me dar prazer para depois. Não, você pode aprender no mesmo momento, mas está também atento ao seu movimento, às suas sensações. Quando você está com o outro, observar o seu corpo, o que o seu corpo te diz, o que você quer naquele momento, o que você exato. gosta. Será que você é capaz de dizer para o seu parceiro ou para a sua parceira que você não gosta de determinadas coisas que ele te propõe e que ele quer fazer? É o Será que você, autorrespeito, né? o autorrespeito, o respeito aos seus limites, será que você sabe, será que você se sente à vontade para dizer o que você gosta, como você gosta, aonde você gosta e o que você quer naquele momento? Então, existe outra coisa que esse trabalho da sexualidade vai trabalhar, que são os registros de vergonha.
a vergonha é a principal causa da desconexão. Uhum. Porque a gente distrai, a gente tem distrações na hora das relações, ou na hora do auto-toque, Toque. ou na hora do sexo, ou na hora da masturbação, por conta dos registros de vergonha. A vergonha é tão oculta que ela não se mostra, ela se expressa através de distrações. E aí você vai acabar, né, não conectando com você, não conectando com o seu corpo. E aí a gente passa a viver uma energia sexual, um sexo, voltado para o sexo, de uma forma onde a gente vai buscar tudo que está fora de nós para nos dar prazer. E, na verdade, isso está dentro de nós. Isso que você fala é importante, porque eu lembro, na minha época, dessa construção de que garotos, adolescentes que tinham muito espinha, associava isso ao excesso de masturbação. Então, as construções que foram feitas, né, que vai crescer pelo na mão, que isso, que aquilo, Sim. o quanto que não era permitido, ou o quanto que as pessoas eram julgadas. Essa descoberta sexual, que é muito natural, os pais muitas vezes não souberam lidar com isso, né? Não estou condenando os pais, mas às vezes eles não estavam prontos, porque eles também não tiveram essa construção, essa percepção de como lidar com o próprio corpo. E aqui eu estou vendo aqui alguns relatos, né, do Rafael falando dessa hipersexualização, de quantos estímulos nós recebemos e ao mesmo tempo somos abafados, somos reprimidos dentro de casa, não se fala sobre isso, mas aquilo está vindo à tona. E, né, a live de hoje, qual que é a proposta? É falar como essa conexão e essa intimidade podem promover esse prazer com mais consciência, né? É possível eu me trabalhar, é possível através não só do meu corpo, mas quais os recursos que nós podemos desenvolver para termos cada vez mais a percepção corporal e o estímulo, porque existe, né, eu ainda lembro da minha família aquelas brincadeiras inconscientes e imaturas de falar assim, a brincadeira quando chegar aos 40 anos, do exame de próstata, do toque, né? Sim. O medo que os homens têm de, ao serem tocados, sentirem prazer. Imagina um homem que se reconhece heterossexual ter uma ereção durante um exame de toque para um exame. O que isso representa? Né? Prazer. Por quê? Porque a região anal ela é extremamente vascularizada. Sim. E é uma fonte de prazer. E qual o erro nisso? Qual a questão nisso? Então, essa construção, que ainda é um tabu, e o tabu ele só existe porque as famílias e as pessoas, e nós, como sociedade, levamos adiante, porque não falamos, então fica naquele subentendido, naquela vergonha, naquilo, é certo, não é certo, é errado, não é errado, é pecado, não é pecado. Não se fala, não se fala sobre Não se isso. fala o prazer anal do ser humano, porque homens e mulheres têm ânus. Sim. E ele pode ser estimulado assim como o genital, seja através do pênis, da vagina, e outras áreas do corpo, não precisa ser só o genital, né? É o Exatamente. toque, é o afeto, é às vezes um sussurro, eu não sei, né? Existem muitas formas de explorar isso. E como Existem ficamos às muitas vezes formas. condicionados a nos limitar e a não nos permitir explorar. Por quê? Por uma Sim. construção, tem pessoas que nunca se tocaram porque nunca sequer pararam para pensar. Pensaram que é assim, então eu acredito que seja assim. Sim. E o nosso convite dessa noite, nesse papo, é começar a trazer essa possibilidade, essa construção. O que um homem, independente da sua orientação, ou da pessoa que se reconhece como homem, como ela pode estimular esse prazer, essa conexão, essa intimidade com o próprio corpo e com os seus parceiros e ou parceiras? Como Sim. fazemos isso, Flávio? Então, a primeira coisa é não alimentar a crença de que porque você tem um parceiro, uma parceira, você não pode se tocar. Porque isso também é uma crença. Se eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira, então é errado eu me masturbar, é errado eu me tocar. E quando eu falo de masturbação aqui, dentro da visão da sexualidade consciente, eu estou falando de masturbação consciente. A masturbação consciente, ela sai dos hábitos pobres de masturbação, que é inconsciente,
que segue um padrão, que você faz automático, que você faz aquela coisa na faseção, no automatismo. Você não sabe, nem sente. Você já faz pensando no final, na ejaculação, né? Às Então, vezes é muito estimulado pela pobre, pornografia. É. estimulado pela pornografia. Então, assim, é muito pobre esse hábito diante da potência que você pode desenvolver. Então, a primeira dica que eu dou é você criar um estado de permissão para você explorar o seu próprio corpo, para você perceber o seu corpo. E você marcar um encontro com você, um date com você. E esse date pode ser no banheiro, pode ser no quarto, pode ser no lugar que você se sinta melhor, pode ser em pé, pode ser sentado, pode ser deitado. E aí uma dica que eu lhe dou é isso, tire assim, bota no relógio lá, 20 minutos, 15 minutos, e você vai se tocar, você pode botar uma música, você pode criar um clima mais interessante. Você pode botar aromas, você pode botar uma música, você pode botar uma meia luz, você pode incrementar. Se você não quer incrementar, é só um momento com você, mas onde você realmente vai estar só com você. E aí você pode botar uma música e você vai começar a respirar conscientemente, uma respiração conectada. E é muito importante que você traga um som nessa respiração. Então você puxa o ar ah, e deixa vir um som que vibra as cordas vocais. Por que isso é importante? Isso é um dos princípios do trabalho do sexológico bodywork, por exemplo, e do Tantra também. Porque quando você faz um som, você está ativando o nervo vago, que é responsável pela ativação do sistema nervoso parasimpático. E esse é o primeiro disparo neurológico que precisa acontecer para preparar o seu corpo para o prazer. Que é o Porque popularmente quando conhecido você... gemido. Né? Isso. É o Então gemido. você vai deixar ver esse gemido. Então, assim, quer ter prazer, começa a gemer, tá? Sim. Até rimou, começa a gemer. Então, gemer, fazer um som, respiração conectada, e você vai começar a tocar no seu corpo, toca no seu rosto, toca aqui na sua barba, com os olhos fechados. Observa aonde o seu corpo quer um toque. Ah, meu corpo quer um toque aqui no peito. Então você vai tocar no peito, toca com a mão toda, com a ponta dos dedos, e você vai colocando atenção plena. É mindfulness. Atenção plena nas sensações do corpo, no que você sente, em cada sensação que emerge e no prazer que aquilo vai te dando. Porque todas as células do corpo são orgásticas. Então você vai se tocando dessa forma, com respiração, com som e com movimentos. Você pode movimentar sua pelvis para frente, para trás, você pode rebolar, fazer movimentos de círculo, porque se uma coisa é certa você quer ser um homem orgástico é um homem que rebola, tá? Então, Sim, rebola, soltar porque as cadeiras que solta, fala, né? solta a pelvis, solta a cintura, solta o quadril, porque você vai liberando couraças que estão ali prendendo a energia sexual. O homem prende a energia sexual ali porque ele não se permite rebolar, porque ele não se permite mover a Sim. pelvis. Então a energia fica presa ali. Fica presa e tem muita chance de ficar presa, distorcida e adoecida, porque a Kundalini não consegue subir. Então precisa soltar. Para quem não sabe, Kundalini é energia vital, sexual e criativa, que fica na base da coluna. E que quando a gente faz esses movimentos, esses exercícios, o toque consciente, nós estamos movendo essa energia para subir. E à medida que ela sobe, ela vai destravando, vai removendo as couraças, as crenças, os bloqueios emocionais e vai dando passagem para esse poder que é nosso, que é interno, e que nenhuma instituição religiosa tem interesse que você desperte isso, porque vai te dar poder, porque você não precisa de intermediários. Uma vez que a sua Kundalini desperta, você conecta diretamente com a sua força e com a fonte, com a criação. Então, ninguém que quer manter você, né, limitado, manipulado, tem interesse que você desperte isso. Então vai demonizar o prazer, vai demonizar a sexualidade, vai demonizar o sexo, Esse é o tá? convite para Então, essa é, conexão interna, essa permissão. é, E sim, é permitido, é gratuito, é e é pessoal, seu, é intransferível, isso é seu. Se isso é permita, seu. né? Se permita. Nenhum terapeuta vai despertar isso por você.
Nenhum terapeuta é responsável por isso. Todo terapeuta, todo educador sexual, terapeuta de qualquer área, é um facilitador do seu Exato. processo. Mas o processo é seu, é você que vai fazer, é você que vai se permitir e você que vai se empoderar daquilo que você já tem. Então, um passo que essa energia sobe, ela vai ativando as capacidades e os potenciais que existem em cada centro de força, que são chamados de chakras, e todos os bloqueios que estavam ali vão sendo rompidos, vão sendo quebrados e liberados. Porque tem um núcleo emocional que está no corpo e que alimenta, retroalimenta e recria as suas crenças limitantes. Se você não libera esses bloqueios corporais e emocionais, eles vão recriar suas crenças. Não adianta trabalhar crença só aqui. Tem que trabalhar no corpo, tem que acessar o corpo somático, as emoções, o corpo físico. E isso leva um tempo, é algo assim, uma sessão ou um exercício que a pessoa faça, ela já consegue ter acesso a algo. Como é que é a dinâmica para quem está ouvindo e está, de repente, descobrindo que existe essa possibilidade? Como isso se dá, essa construção? Primeiro que tem dois movimentos, tá? Tem um movimento dentro desse trabalho da sexologia integrativa, que são as práticas de yoga orgástico, que são práticas onde você fará em si mesmo, e que são várias, deve ter pelo menos umas 20, 30 técnicas de yoga orgástico, que a base delas são práticas taoístas, xamânicas, e são práticas de atenção plena, respiração, tá? Para você trabalhar com essa energia, para você ativar o prazer e conectar a fonte de prazer do corpo, o chakra sexual, o sexo, os órgãos genitais, ao coração e à expansão da sua consciência. É fazer essa união, por isso que é chamado de yoga orgástico. Yoga no sentido de união. Então, união através do orgasmo. União de quê? Mente, corpo e espírito. Prazer e sexualidade, tudo junto, tudo unido. Porque tudo isso é sagrado, tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritualidade. Então, existe a prática da yoga orgástica, onde a gente ensina para o cliente a ele fazer isso, né? A ele fazer esses exercícios, que também são formas de masturbação consciente, onde você vai ter orgasmo sim, onde você vai aprender a dissociar orgasmo de ejaculação, onde você vai aprender que existem vários tipos de orgasmos, orgasmos energéticos, orgasmos não ejaculatórios, orgasmos a seco, tá? E orgasmos ejaculatórios. Então, isso se trata da yoga orgástica, que é uma prática que a gente ensina para o cliente fazer. E tem outras ferramentas dentro da sexologia integrativa, que são as massagens. Então, eu trabalho com massagem tântrica, massagem taoísta, massagem dos 5 elementos, tem a massagem dançante, tem o mapeamento anal, tem a liberação anal para quem tem bloqueios na região anal para poder se abrir para o prazer. Tem mapeamento genital feminino, masculino, para você mapear quais são as áreas que você tem mais prazer, pegando toda a região genital que envolve ânus, períneo, o saco escrotal, a base do pênis, a glande do pênis, o frênulo, que é aquele freiozinho que tem assim, né? A pele, o prepúcio, tá? Então a gente mapeia a sínfise púbica, que é a parte do pubis, aqui onde ficam os pelos pubianos. Tem várias áreas ali que são orgásticas e ninguém nunca se permitiu explorar, porque vai logo para o pênis, para a glande. Tem homem que nem o testículo explora. Isso, fica mais nem restrito. O períneo. Por exemplo... Então tem várias ferramentas, certo? E aí as ferramentas podem ser escolhidas de acordo com o objetivo da pessoa, né? Do desenvolvimento dela. Mas tem várias coisas que podem ser feitas para auxiliar. Coisas desde que você faça com você mesmo e coisas que você pode ser facilitado por um terapeuta, por um educador sexual. Por exemplo, para quem está pensando assim, o que eu posso fazer desde já, né? E que não requer uma orientação ou algum recurso, algum instrumento, o pompoarismo, né? Que fazer a contração anal. Não sei se é correto dizer isso. Não é bem uma contração. Não é bem uma contração anal. Agora sim, o pompoar, ele é uma das técnicas.
Tá. Mas, às vezes, a grande questão não vai ser o pompoar que vai te trazer. Eu Uhum. acho que o primeiro recurso que é preciso fazer é a permissão para sentir, é o relaxar. E o entender o seguinte, que prazer é a dança entre excitação e relaxamento. Prazer não é só excitação. Se Uhum. você não tem essa harmonia, essa dança, esse equilíbrio dinâmico entre prazer e excitação, entre prazer e excitação não, E entre relaxamento. excitação e relaxamento, você não tem prazer. Então você precisa aprender a relaxar, ativar o sistema nervoso parasimpático, Uhum. né? Trazer o som, a respiração, o movimento consciente, o toque consciente. Isso vai acalmar o seu corpo. Quando você faz isso, o que é que acontece? Existe um disparo lá para o seu pênis para você dilatar os corpos cavernosos, que é o tecido do pênis, para encher Uhum. de sangue. Sim. Então, se você não relaxa, isso não acontece. Uhum. Né? Se em vez de relaxamento você tem uma excitação exagerada ali no início do seu autotoque, ou no início de uma relação sexual com o outro, o que vai acontecer é uma ativação de simpático. O que é que Uhum. acontece quando o simpático ativa? Você vai entrar no sistema de luta e fuga. O sangue vai para onde? Ele vai para a sua perna e para o seu braço, para você lutar ou correr. E se vai para a perna e para o braço, não vai para o pinto. Então, Uhum. não Sim. tem como. Ou não vai para o tecido erétil, não vai também para a mulher, também não vai para os tecidos eréteis, né? Para o clitóris, não vai para o bulbo do Uhum. clitóris, não vai para a região erétil da mulher também. Então, a primeira coisa que eu posso falar aqui é aprender a relaxar. Aprender a se conectar com você, aprender a estar com você, aprender a sentir o que está ali e a se tocar sem o foco só nas genitais. Então, toca no corpo todo e depois toca na genital, né? E É. assim, eu estou sem o meu protótipo peniano Uhum. aqui, mas eu vou demonstrar aqui. Tá. E também, quando tocar no seu pênis, em vez de fazer esse movimento aqui que todo mundo conhece, Isso. Que é existem um outros movimento movimentos. masturbatório padronizado. Masturbatório padrão automático, Isso. inconsciente, porque você faz isso aqui, você não está Uhum. mais prestando atenção no seu pênis. Já é Sim. automático, você faz isso aqui e fica esperando chegar a ejaculação. Sim. Então, o movimento interessante é esse, ó, de baixo para cima, tá? Você Uhum. pode puxar aqui, fazer um anelamento na região Uhum. da base do pênis e puxar aqui. Isso é um bom movimento, Que são tá? movimentos Aqui utilizados você, inclusive no Tantra, né? exatamente. Você pode puxar aqui, você puxa a pele, tá? Uhum. Segura aqui embaixo e você vai fazer isso. Você sobe com um pouco mais de pressão e desce sem pressão nenhuma. Porque Uhum. essa descida com pressão vai imitar o movimento que a gente já conhece. Sim. Então É você fazer o puxa oposto, o contrário. o oposto. Isso é um movimento. Outro movimento é aqui, ó. Aqui está a glande, né? Na Aqui tem glande. aquele chapéuzinho da glande aqui. Você pega com os dedos e vai passando assim, vai girando, Uhum. Sim. tá? Você pode fazer isso. Então, esses dois movimentos eu já quero ensinar a vocês, que são movimentos que vocês podem fazer no alto toque. E o que mais que vai diferenciar e expandir isso? Fazer esse movimento com atenção plena ao que você está sentindo aqui e usando os Uhum. princípios do som, da respiração e do movimento. Então, tá fazendo isso aqui, levanta, você está deitado, levanta o Uhum. seu quadril para cima, tipo faz uma ponte, E né? vo... Rebola o Uhum. seu quadril enquanto você está fazendo isso, entendeu? E faz o som, e geme, porque aí você vai ativar ainda mais o sistema nervoso parasimpático, vai relaxar, vai chegar mais sangue, e você vai entrar em estados melhores de excitação, com mais qualidade de Uhum. excitação. Em Né? termos práticos, E, você recomenda, por exemplo, o uso de algum creme ou gel ou óleo para essa ação, para quem está ouvindo, para assim, tá? sim, Porque tem pessoas que não vão ter, talvez, algum recurso ou um facilitador, vamos dizer, seja um lubrificante, sim. enfim, o que você recomenda ou sugere? Olha só, o que eu mais gosto de usar é óleo de coco, mas óleo de coco às vezes vai ter um valor um pouco mais caro. Sim. Então, se não pode óleo de coco, pode ser um óleo de amêndoa, um óleo de Uhum. massagem, né? Um óleo de massagem que você tem acesso, um creme de massagem.
Mas mais natural, o melhor, no meu ponto de vista, é o óleo de coco, tá? Tá. Então você esquenta, para ficar quentinho e pode usar esse óleo não só no pênis, não só na região genital, você usa no corpo todo. Então você vai passar no mamilo, você vai passar aqui e descobre áreas. Por exemplo, eu descobri no meu autotoque que isso, tocar aqui na barba para mim, é altamente prazeroso. Então fazer isso, para mim é prazeroso. Tá? Fazer isso em mim aqui é prazeroso. Enquanto eu estou fazendo isso, eu posso estar fazendo isso e me tocando no pênis. Eu posso estar fazendo isso e me tocando no períneo, no ânus, no mamilo, onde eu quiser. Eu posso combinar movimentos. Mas qual é o pulo do gato? Primeiro, você está presente ao que você sente ao se tocar. Sim. Percebendo se naquela área tem prazer, tem uma sensação de anestesia, ou se tem incômodo. Se tiver incômodo, você não faz. Você só vai explorar locais que são prazerosos. Você não vai ficar cutucando lugar que dói, lugar que tem incômodo. E nem de uma forma que dói. Porque registros no corpo de autossacrifício, dor e prazer na dor, nós temos muitos. E a gente quer desconstruir isso, dissolver isso. E o que é que vai dissolver isso? Você criar mais sinapses, mais conexões neurais de prazer. Então você vai buscar áreas e sensações de prazer e vai se manter treinando dentro desse toque, dentro dessa busca pelo prazer. Para você começar a ter prazer no prazer e não na dor. Exato. Isso que você traz é Né? muito importante, porque tem pessoas que trazem ou carregam memórias e sensações que não são delas. Isso pode ser algo herdado. De repente, algum familiar que passou Sim, por abuso, por alguma violência, por uma série de questões, ou mesmo castrações, isso pode ser passado de geração para geração, e mesmo que eu não tenha vivenciado nenhum tipo de abuso ou violência, eu carrego nas minhas células essa memória. E num sim, trabalho sistêmico, num trabalho desse supervisionado por um terapeuta, é possível acessar o que é meu e o que não é meu. Porque quando temos alguma reação desproporcional a um estímulo, pode ser que isso não seja nosso, mas estejamos com um sentimento adotado, com algo que esteja atuando dentro de nós e que não temos consciência, mas que levamos adiante. Então, quando a sim, gente promove e convida para essa live, é para trazer essa consciência. Como está a nossa relação e a nossa consciência com o nosso corpo? O que é nosso e o que não é nosso, mas que nós trazemos e que nós podemos nos despedir. O que nós podemos deixar com os nossos ancestrais e carregar apenas o que é nosso. E ao nos permitir, ao vivenciar, nós fazemos isso por nós e por todas aquelas pessoas que não puderam. Então, exatamente. é muito interessante você trazer isso, Flávio, e mostrar, e cada vez mais podemos falar abertamente e desmistificar a questão do toque, do tabu, do sexo, do prazer, e de como essa intimidade ela começa conosco, mas pode ser com as nossas relações, sejam parceiro, parceira, parceiros e parceiras, né? Essa consciência é um chamado e um presente divino, que eu diria, da vida. E por que desperdiçar esse presente que é gratuito e está disponível para todos Sim. que assim desejarem, né? Sim, e assim, e ter essa consciência de que se você tem vergonha de se tocar, tem vergonha de se olhar, de olhar para os seus órgãos genitais, de olhar para o seu corpo, quando você for para uma relação, é lógico que isso vai aparecer. E Sim, aí você pode se colocar num lugar de abusável, né? Por conta disso, de fragilidade, de vulnerabilidade, né? No sentido que não ajuda, né? Que vai tornar, vai reforçar um padrão em você. E quanto mais você se toca, olha os ganhos que você tem quando você faz a masturbação consciente, né? Você uhum. ganha uma autonutrição, você ganha autoamor, você ganha não, você desperta. Desperta. Auto-amor, você está se nutrindo, você está ganhando autoconfiança, você Autocuidado. está autocuidado,
você está aumentando o seu magnetismo, porque quanto mais você se ama, mais você emana isso. As pessoas não sabem o que você está fazendo, mas elas percebem. E Sabe tem uma mais coisa presença. incrível? Você tem mais presença. Sabe uma coisa incrível? Uhum, Quando eu voltei da imersão do Sexológico Bodywork, lá eu uhum, me trabalhei demais. Quando eu saí de lá, eu estava assim, né, radiante, porque eu passei 13 dias me trabalhando, sim. praticando, fazendo, recebendo, e meditação, isso e aquilo, prática de yoga orgástica coletiva, presencial, uma coisa maravilhosa. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei tão cheio de mim mesmo, apaixonado por mim, feliz, que muita gente perguntava assim: você está apaixonado e tal, não sei o que. Eu falei: Por tô, por mim. mim mesmo. Exato. Então, assim, você entra nesse estado de Sim. apaixonamento. E muitas vezes a gente se atrai por alguém porque a gente vê a pessoa nesse estado de apaixonamento. E a gente acha que a gente quer sentir aquilo também, uma projeção de algo que a gente quer, né? Sim, esse Então, isso é magnetismo é. magnético, isso é Sim, magnetismo. Então, vocês que estão aí solteiros e querem melhorar o seu magnetismo, até para atrair relacionamentos com qualidade melhor, comece se tocando, se amando, se nutrindo, se autocuidando, que você vai conseguir melhorando isso, né? Eu sim. tenho feito muito isso comigo, né? Hoje eu estou solteiro, porque eu não me conectei com ninguém. Até agora, não me conectei com ninguém que eu diga assim, não, aqui houve uma conexão. Mas por que eu não me conectei com ninguém? Porque hoje eu tenho muito mais clareza do que eu quero e do que eu não quero, porque eu estou mais conectado comigo, Exato. né? Quando a gente não tem, a gente às vezes se conecta com pessoas que não tem nada a ver. Quando Ou a gente não então sabe, né, para você, onde quer ir, qualquer caminho serve. E não ou é, e eu então não falo você, isso menosprezando qualquer caminho, mas é a falta da consciência. Ao invés de eu potencializar aquela conexão, eu acabo tendo uma relação mais empobrecida, menos consciente, às vezes menos saudável, e, e que, ao invés de trazer o prazer e a integração, traz uma dissociação e uma fragmentação. E acaba sendo uma sim, autoviolência, né? Um autoabuso e um autodesrespeito, porque se existe um desrespeito, começa conosco. E ele vem porque nós sim. não temos a consciência, nós não olhamos, não nos conectamos. Né? O Olimar aqui ele faz uma pergunta se tem essas vivências. O Flávio ele é terapeuta e eu sei que você tem workshops, né, Flávio, que você tem feito esse encontro para homens, né, do yoga orgástico. Sim, sim. Existe o treinamento yoga orgástico para homens, que são vários módulos. Tem o módulo um, módulo Uhum. 2 e o 3, que é um formato de retiro. Eu estou com um grupo no módulo um que já começou, mas eu estou conversando com o Bruno para ver se a gente consegue fazer um grupo de yoga orgástico para as pessoas que estão aqui no HS ou que são aqui participantes desse movimento, né? A E gente está vendo aí como que isso pode ser possível, a tá? gente Mas tem, em breve teremos mas tem, novidades, né, em relação à programação HS, aos workshops que retomaremos e teremos aí uma agenda para desenvolver. E sim, quem sabe, né, assim que for possível, a gente vai criar novas possibilidades, novos convites e sempre convidando para uma experiência, para um aprendizado, para uma integração. O convite é presença, né? Estar presente. ex- exatamente. Agora, quem quiser também um trabalho individual, eu tanto atendo de forma online quanto de Uhum. forma presencial, só que presencial em Belo Horizonte, que é onde eu moro, né? E online eu atendo pessoas de qualquer lugar. Tem gente que eu atendo de outros países, atendo também de outros estados, né? Aí depende. Quando é online, não tem a possibilidade de usar a ferramenta das massagens. Mas eu desenvolvo muito essa parte do yoga orgástico com a pessoa. E também a gente faz um trabalho muito, muito bacana, que tem uma ferramenta que se chama tema erótico central, dentro do sexológico bodywork, que é muito interessante. O tema erótico central é a gente investigar quais foram as suas feridas que você transformou em fantasia e fetiche. E aí trazer consciência disso para poder você ter clareza e a partir daquele momento que isso vem para a consciência, você ter escolha.
Porque dentro da sexualidade consciente não tem certo e errado. Tem escolha consciente. Só que você só Exato. pode ter escolha consciente se você toma consciência das suas inconsciências. E Então, esse é o você convite. precisa Uhum. tomar consciência Sim. das suas inconsciências, porque aí você tem uma escolha. Se você não sabe, você está sendo levado pelas memórias, Uhum. pelos padrões, pelo sistema, pelas questões sistêmicas, pelas questões do inconsciente coletivo, da sociedade, dos seus bloqueios, Tantas coisas, né? sim. Tantas coisas que te arrastam para lugares que você nem sabe para onde vai nem por que vai. Então, o importante é a consciência para se ter escolha. Então, voltando ao que o Bruno perguntou, você pode fazer um exercício de autotoque diariamente ou 3 vezes por semana, mas estabelecendo para você, eu vou fazer 3 vezes por semana, 20 minutos. Então, naqueles 20 minutos, você vai tirar para você. Avisa as outras pessoas da casa que você está meditando, porque isso é uma meditação. Só que Sim. é uma meditação corporal e Meditação, também que conexão. trabalha a sua energia sexual junto, que Sim. também é normal, é isso, faz parte, né? É uma coisa integrativa. Então, é mindfulness, né? Quando eu fiz uma formação em mindfulness, foi muito interessante, porque eu fiquei, como projeto de finalização, eu falei assim para o professor orientador, por que que ninguém nunca criou mindfulness para a energia sexual, para o sexo, para na hora daquele momento e tal? E ele falou assim, eu não conheço. Aí eu comecei a pesquisar, achei um livro que falava disso, e logo em seguida eu encontrei o Sexological Bodywork, que é uma escola que tem o Mindfulness como um dos pilares do Muito trabalho. bom. Então, é meditação, masturbação consciente é uma meditação, tá? Sim. Yoga orgástico é uma forma de meditação através do prazer. Só que o foco estará no prazer, e o foco estará nas sensações físicas e no corpo. O foco não vai estar no problema, no trauma, na doença, entendeu? É lógico que quando você começar a se tocar e tudo, emoções poderão vir à tona e memórias poderão vir à tona. Mas a E faz orientação que a parte. gente dá é que Uhum. você faz parte. A orientação que a gente dá nesses momentos é que você olhe para aquilo, perceba, sinta, nomeie o que você está Uhum. sentindo e volte o seu foco para o prazer. Trazer a Porque se você consciência. faz isso, já é suficiente. Muitas vezes já é suficiente. Se não for, você vai precisar do auxílio de um profissional, às vezes, que trabalhe com trauma, tá? Ou que tenha uma abordagem que possa te auxiliar naquilo. Mas, geralmente, isso é suficiente para manejar aquela situação que aparece. Porque o que está bloqueado em você quer ser visto e sentido com consciência. Se você Verdade. faz isso, está feito, tá? Gente, vocês estão ouvindo o Flávio, né? Esse é o convite. Trazer consciência. O prazer está no presente. Estar no presente é estar Exatamente. presente. Estar presente é perceber, é estar desperto. E, nossa, assim, poderíamos continuar aqui, ficar ainda durante muito tempo falando, porque esse é um tema importante, é um tema interessante e, e relevante como sociedade, porque isso vai cada vez mais trazer novas percepções, novas construções e novas permissões conosco e para as pessoas. E eu agradeço muito ao Flávio pela oportunidade, pelo que ele nos trouxe. Quem está aqui assistindo, por favor, sigam o Flávio como terapeuta. Quem tiver mais dúvidas, nos escrevam. Aqui no grupo da Homossexualidade Saudável, a gente tem diversos encontros e a gente vai retomar as vivências, mais encontros, mais lives, mais talks, que são grupos fechados no Zoom, que nós trabalhamos algum tema para partilhas, para um abrir o coração, abrir a consciência. E, enfim, temos diversas iniciativas. Eu sou muito grato, Flávio, por dizer sim, por permitir trazer esse olhar, por nos convidar a despertar para um olhar mais amoroso, mais acolhedor, mais presente. E agradeço as pessoas que estão aqui presentes. Te passo, né, para as suas últimas palavras antes de finalizarmos. Ok, eu também quero agradecer muito. Realmente, esse tema ele é extenso, dá para a gente falar aqui horas sobre isso, né? Sou muito grato por estar aqui nesse grupo.
que é tão bem guardado, que é tão bem conduzido, né, pelo Bruno, pelo Marcelo e por outros que eu ainda vou conhecer, né? E poder contribuir com vocês, poder aqui estar nesse lugar de fala também, porque a dor de vocês é a mesma minha, nós temos as mesmas dores, né? E a gente pode se apoiar nesse sentido de que alguém está se desenvolvendo mais em um ponto, então pode compartilhar o que aprendeu e pode trocar, e a gente vai construindo aqui um fortalecimento entre todos nós. Para finalizar, eu queria perguntar ao Bruno se eu posso tocar uma música aqui no tambor xamânico. Só para Por favor, finalizar. sim. Eu... É porque eu gosto muito de tocar no. Sim. Isso Então, faz parte. a ideia é que as pessoas fechem os olhos. O que que você sugere para quem está Sim, aqui? sim. Então, para quem Eu puder, sugiro, né, tiver condições. quem puder, quem tiver condição e quem se sentir conectado com isso. Então, eu vou pedir que a gente faça 3 respirações profundas nessa respiração, primeiro, que eu ensinei para vocês, que é com o som. Então, a gente vai inspirar levantando o braço e expirar abaixando o braço. A inspiração é pelo nariz e a expiração pela boca soltando o som. Então, a gente vai fazer isso 3 vezes, vai sentir, vai se conectar com o corpo e em conexão com o corpo, eu vou conduzir aqui uns cantos de cura e vou pedir que vocês sintam no corpo e se coloquem receptivos a perceber, a ouvir isso com o corpo, tá bom? Então vamos fazer a respiração. Então inspira. Mais uma vez. A última vez. Faz o som, Bruno. Isso. Então, agora com os olhos fechados, conecta com a vibração do seu corpo, sente o efeito dessa respiração, como é bacana essa respiração, como isso promove um estado interessante em você. E que estado é esse? O que é que você está sentindo? Fique presente no que você sente no corpo, nas sensações físicas, na temperatura do seu corpo. Eu vou trazer uma música aqui que evoca o arquétipo de Shiva, que é o sagrado masculino, que é o homem desperto, que é o homem que tem o feminino integrado de uma forma equilibrada. E depois eu vou tocar uma música de Kali, que é o feminino, par de Shiva, e que traz essa força da transmutação através da Kundalini, da energia sexual e a expansão da consciência. Então sente, só sente. Jai Sri Ma Kali Kali Ma, Jai Sri Ma, Jai Sri Ma Kali Kali Ma, Jai Sri Ma, Anandamai Durga Devi, Jagatambe Sri Ma, Anandamai Durga Devi, Jagatambe Sri Ma, Jai Sri Ma Kali Kali Ma, Jai Sri Ma, Jai Sri Ma Kali Kali Ma, Jai Sri Ma, Anandamai Durga Devi, Jagatambe Sri Ma, Anandamai Durga Devi, Jagatambe Sri Ma. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho,
Mahadeva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Jaya, Jaya Shiva Shambho. Jaya, Jaya Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Jaya Shiva, Jaya Kali. Arro. Arro. Gratidão. 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 E acho que fechamos assim, com essa energia, com essa conexão, com esse convite da vida, das energias, da presença e do amor. E também do prazer, porque faz parte. Então, isso aí. Eros. Vamos trazer Eros para a nossa vida. Sim, como mensagem eu deixo, se toquem, né? Permitam-se se tocar. O toque é permitido, o autotoque é saudável. Gratidão ao Marcelo Azevedo pelo Gratidão, grupo, Marcelo, por me permitir estar aqui, aos guardiões que fazem parte e ajudam na sustentação do grupo e a todos os participantes, as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Uma excelente noite para vocês. Conectem-se com vocês mesmos, com o universo, com a vida. E até breve. Gratidão. Até breve. Gratidão. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau, tchau.